Minha amiga e meu amigo, o programa Fantástico da TV Globo levou ao ar nesse domingo, dia 24, uma matéria que trata do suposto golpe coordenado e comandado, tentativa de golpe, melhor dizendo, que tem como acusado de ser o arquiteto, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas se você vê a reportagem, ela é mais uma absolvição de Bolsonaro, é mais uma matéria e prova que o inocenta de que uma acusação. Eu vou rodar um trecho dessa matéria e queria que você prestasse muito atenção mesmo. Em seguida, eu vou fazer algumas perguntas em cima dessa matéria e dessa acusação, perguntas essas que devem ser feitas e ter resposta. Porém, até agora, nem uma coisa, nem outra. Assista. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar essa merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara. Democrata é o... Pois bem, minha amiga e meu amigo, em cima desse fragmento da reportagem, dá para se fazer muitas perguntas que requer respostas. Senão a coisa não fecha. Senão parece mais conversa de bêbado para delegado. E as respostas que precisam ser feitas em torno dessa narrativa de golpe e desta reportagem são as seguintes. Vamos lá. Cadê os tanques e os soldados? Pois para ter um golpe é preciso que se tenha tanques e soldados. Cadê as armas e o veneno que supostamente seria usada para envenenar as autoridades mencionadas? Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes. Ou seja, cadê as armas e o veneno? Uma pergunta que é preciso ser feita repetidamente até que se tenha resposta. Cadê o áudio de Bolsonaro dando ordens aos oficiais? Não tem. Como que um líder passa ordens para um comando sem se comunicar? Durante a exibição do áudio, onde é que se fala em raptar ou matar autoridades? Não tem. Em que momento se diz que Bolsonaro é o arquiteto do tal golpe? Em nenhum. Porque a Polícia Federal só veio divulgar tais ilações quase 2 anos depois do suposto fato ocorrido. Estranho, né? Porque o processo que trata do suposto golpe está em sigilo e a Rede Globo tem informações privilegiadas divulgando e fazendo matérias como essa que você acabou de ver. Me parece que a coisa não é tão séria assim no interior da PF, né? Ou até mesmo do Supremo. Haja vista que para ter essas informações, a Globo é preciso ter alguém lá dentro que as passe. O erro não está na Globo em divulgar dados, fazendo matéria, mas sim em quem passa. Uma pergunta que tem que ser repetida à exaustão. Se o Alexandre de Moraes é um dos supostos alvos, é uma das supostas vítimas, por que ele
está encarregado de coordenar esse inquérito, tendo em vista que há uma proibição nesse sentido? Em que momento o áudio mostra os militares em conversa falando na palavra golpe? Nenhum, não há. Senhoras e senhores, essa pergunta é importante. Como 5 militares vão dar um golpe de Estado, tirar a vida de 3 autoridades e comandar um país que tem 212 milhões de habitantes e quase 9 milhões de metros quadrados? Olha só, se matar uma Marielle, que era uma figura inexpressiva em vida, deu esse bafafá todo, imagina matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República e um vice-presidente. Tem cabimento essa acusação? Não tem. Ela só pode nascer da cabeça de alguém que vive de devaneios, de pirotecnia demagógica e paranoia delirante. Outra pergunta que há de ser feita: como Bolsonaro queria dar um golpe se os militares reclamavam dele, que ele era frouxo e que não assinava tal decreto? O tempo todo reclamando do Bolsonaro. Como Bolsonaro poderia dar um golpe se Bolsonaro aceitou pacificamente e até colocou o seu governo para contribuir com o processo de transição? Transição essa que foi coordenada pelo vice Geraldo Alckmin. E Bolsonaro até fez um pedido ao Alckmin: não deixe o Brasil cair nas mãos dos comunistas. Como que Bolsonaro poderia dar um golpe se ele aceitou o resultado das urnas? E a prova é a seguinte: Lula mandou para ele uma relação de generais, mandou para Bolsonaro uma relação de generais, e quem nomeou esses generais que Lula queria no comando do Exército foi o próprio Bolsonaro. Os generais que Lula tem hoje, quem nomeou foi Bolsonaro, a pedido de Lula. Como Bolsonaro ia dar um golpe depois do 1º de janeiro, se ele não era mais presidente, se encontrava nos Estados Unidos, completamente desligado do que estava aqui? Não faz sentido, senhoras e senhores. E dar golpe fora do país? Não tem como. Não tinha exército, não tinha armas, não tinha tanques, não era mais o presidente, portanto não era o comandante supremo e chefe das Forças Armadas, o comandante supremo e chefe das Forças Armadas, essa altura, pasmem os senhores, e lamentável, era o Lula. Dá golpe com um monte de velhinhas, velhinhos, crianças, sentados em cadeira de praia, com bandeiras e bíblias na mão na frente dos quartéis? Só na cabeça de um idiota pode estar uma ideia dessa, e só na cabeça de um outro idiota pode entrar e soar como verdade. Outra coisa, estranho, né? Um dos 5 presos no decorrer da semana passada, acusado de golpe, é um policial federal que trabalhava para o PT na Bahia. Não faz sentido. Bolsonaro disse, olha só, houve um momento em que Bolsonaro, pós-eleição, antes da passagem do governo, Bolsonaro se reuniu com sua equipe de ministros e se dirigiu ao seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E o som foi captado pelo microfone, em que ele dizia o seguinte: eles vão sentir saudade da gente. Se ele usou essa expressão, eles vão sentir saudade da gente,
Essas alturas já tinha aceitado o resultado, ao contrário das narrativas que a gente ouve ver por aí afora, sustentada por um bando de aloprados. Então, senhoras e senhores, não faz sentido. Eu queria respostas para todas essas perguntas. E bom se elas viessem da Polícia Federal ou do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Mas até agora não veio, então eu vou ficar com a resposta para todas essas perguntas vinda do Lula. Lula vai dar a resposta para todas essas perguntas que eu acabei de fazer. E Lula vai dar a resposta nesse vídeo que eu vou colocar para você. Assista. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto. Pela via democrática. Meu companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo.